Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas alunas e queridos alunos do PVS Seção. Aqui é o professor Arthur, professor de Literatura e de Artes, e hoje para mais uma ilustrativa aula dessa nossa disciplina na qual embarcamos há pouco tempo, mas tanto queremos e precisamos dar continuidade, perfeito? Hoje, conforme o nosso planejado, conforme visto nas últimas aulas, prosseguimos com a nossa linha do tempo da história da arte, prosseguimos estudando essas manifestações, essas expressões artísticas da humanidade frente à história do Ocidente. E hoje é uma das mais importantes, talvez a mais citada, a mais referenciada, que gerou mais inspirações, que até hoje está presente, que é a arte clássica, a arte presente na Grécia e presente em Roma. Perfeito? Bom, antes da gente começar a estudar propriamente as manifestações artísticas dessa época, a gente tem que ter em mente um pequeno contexto histórico. A gente está falando de um momento antes da Era Comum, em que a Grécia se manifestava como principal centro de saber, de disposições filosóficas, de desdobramentos acadêmicos, científicos. Lá nascera Hipócrates, Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, por aí vai. Diversos autores e grandes mentes da humanidade que geraram conhecimentos que até hoje a gente tem como herança e até hoje eles servem para muita coisa. Servem para a gente estudar matemática, para estudar proporções, para estudar arte, para estudar literatura, filosofia. Enfim, são diversas manifestações artísticas que culminam todas ali naquele pequeno pedacinho do planeta Terra, tão próximo do mar Mediterrâneo. Bom, o povo grego ele tinha uma característica muito mais individualista do que o povo egípcio, por exemplo, que falava das grandes mitologias, que falava que manifestava falava de seu povo, falava dos deuses, falava do faraó. Na Grécia há um individualismo muito mais latente, muito mais presente. Isso é observado pela suntuosidade, pela imponência de suas construções, como a gente vai ver na arquitetura grega daqui a pouco. Uma parte importante desse período é que a Grécia estava aqui, nessa região aqui que vocês estão vendo, perto do Mar Mediterrâneo. Perfeito? Gravem esta imagem. Por quê? Porque ela é importante. Após essa arte que a gente viu na semana passada, a arte da pré-história, a arte antiga, a gente vai para a arte clássica, que é essa que a gente vai falar hoje. Das civilizações clássicas. E para a gente estudar a arte nessas civilizações, a gente tem que ter em mente algumas noções. Primeiro que a gente vai estudar a arquitetura, a pintura e a escultura. São as três grandes manifestações gregas, além do teatro, que a gente já tinha visto no momento em que a gente se dedicou ao teatro grego e ao teatro, de modo geral, aqui nesse curso. Perfeito? Ademais, a gente vai estudar agora a arquitetura, que como vocês já devem imaginar, a arquitetura grega é algo bastante presente, é algo bastante peculiar, na verdade, é algo bastante particular. A arquitetura grega é pautada em cima da topografia, do relevo grego, que se localiza o território grego, o território heleno, em um nível muito acima do nível do mar, cheio de colinas, cheio de morros, cheio de subidas. Portanto, a mitologia grega, de um modo geral, acreditava que eles estavam tão altos para se aproximar do céu, para se aproximar do Olimpo, onde era a moradia dos deuses gregos todos. Tal concepção vai influenciar bastante na arquitetura. Observem como essas imagens aqui que estão aqui do meu lado, elas vão ter colunas muito altas, tetos às vezes apontando para cima, apontando para o céu. Isso se chama uma abóbada. Essas construções tão grandes, tão altas, sempre projetando uma verticalidade muito presente, vão exaltar a suntuosidade, a imponência, a força, a grandeza do povo heleno, do povo grego, mas também vão apontar para o céu, apontar para cima, o que demonstra certa grandiosidade, certo? Além disso, eles são sempre materiais muito nobres. Muitas coisas foram feitas em mármore, que é uma pedra, um mineral muito nobre, muito caro, difícil de se conseguir reproduzir, de difícil uso também. O que deflagrava uma habilidade, que exigia-se uma habilidade muito grande dos artesãos, dos arquitetos, dos escultores, né? Enfim, após a gente observar essa arquitetura, a gente parte para
pintura. A pintura grega ela não se dá em telas, como a gente está acostumado a ver em museus, na nossa concepção histórica da pintura. Ela vai se dar em cima de cerâmicas. As cerâmicas elas eram pintadas com cores bastante contrastantes entre a cerâmica inteira e a pintura, o desenho que estava ali feito. E diferentemente de outros itens, outras partes da cultura artística grega, elas não vão servir somente para enfeite, para ornamento, elas vão ter uma função prática mesmo. Muitas dessas cerâmicas são vasos, são jarros que vão servir para se utilizar, para encher de água, encher de vinho e servir as pessoas. Esse é o único trecho da cultura artística grega que vai ter um papel funcional, vai servir para alguma coisa. Não tem como função ser só belo. Perfeito? Ademais, a gente vai observar na escultura grega, agora sim na escultura, um traço muito fidedigno, muito fiel à natureza humana. A gente observa na tradição grega a simetria, que é algo muito preconizado pelo povo grego, o naturalismo, o realismo e a tridimensionalidade. Essas esculturas todas elas são feitas em 360. Então, se você rodar ao redor dela, você vai observar todo o corpo humano esculpido pelo artista. Isso demonstra um conhecimento do espaço que os gregos detinham muito rico, muito preciso e muito aplicado na sua arte, na sua vivência. Vamos observar aqui que as primeiras esculturas gregas eram feitas em mármore, por uma questão estética, e algumas eram até coloridas. Só que com o tempo, com a necessidade de se retratar movimentos, o mármore foi aos poucos sendo substituído pelo bronze, que era um material muito mais maleável e muito mais leve para se manusear. Além disso, a gente observa na arquitetura grega, além dessa questão das colunas sempre dessa verticalidade muito presente, um rebuscamento estético. Todas as colunas são ornamentadas, o teto é cheio de arabescos, de desenhos, de curvas sinuosas. Sempre todos os elementos da cultura remetem ao belo, a um valor estético, a um valor de elaboração, de trabalho em cima, envolvido ali. Isso vai enriquecer bastante os detalhes e vai enriquecer bastante a cultura grega de um modo geral. Quando a gente pensa em Grécia, a gente não pensa num tijolinho normal. A gente pensa sempre em alguma coisa muito bem elaborada, muito complexa, muito trabalhada nos mínimos detalhes. Perfeito? Posterior a isso, a gente tem a outro expoente da arte clássica, que é Roma, o Império Romano. Por que depois? Como a gente observa aqui nesse mapa maravilhoso que eu estou botando aqui para vocês, o Império Romano ele foi um dos maiores, em extensão, impérios do mundo. Ele ia desde o Oriente até o finalzinho aqui do Ocidente, tá? Ali da Europa, aliás. E nesse meio do caminho, Roma, que partiu ali de onde é hoje a Itália, conquistou a Etrúria, que vai fazer uma importante expressão artística dentro do contexto romano, e posteriormente vai conquistar a Grécia também. Várias semelhanças são observadas entre as culturas grega e latina, não somente na língua, que hoje a maioria das línguas neolatinas também tem grande influência do grego, justamente porque o latim teve uma influência forte da língua grega, mas também na mitologia, porque os deuses gregos foram todos copiados pelos romanos. Pode observar que todos os deuses gregos são retratados com outros nomes, que hoje são os nomes dos planetas, em Roma, na comunidade romana, na comunidade latina. Além disso, os romanos eram grandes admiradores e se inspiravam muito nos gregos. O que culminou para que quando eles fossem conquistados, os gregos fossem conquistados pelos romanos, esses decidissem absorver aquela cultura, transformar aqueles ícones tão marcantes da cultura grega, tão impressionantes, tão admirados, em partes integrantes do Império Romano. Só que Roma tinha uma questão muito mais pragmática do que a Grécia. Muitas das esculturas, muitos dos conhecimentos, muitas das obras foram transformadas em materiais do dia a dia, que enfeitavam ruas, praças, casas de influentes. O romano, de um modo geral, ele adaptou e desenvolveu um pouco da cultura grega. Com uma marca de maior destaque é a arquitetura, porque os teatros gregos eram todos apoiados em cima de uma colina, tinha uma escoração natural do relevo grego.
Os romanos aprimoraram isso, transformaram os teatros em anfiteatros que comportavam maior público, tinham uma capacidade de arquibancada dupla, e também eles desconectaram, melhor dizendo, para não gerar dúvida, o anfiteatro da colina. Não tinha mais uma escoração no terreno. Ele se sustentava todo por si só. Como o maior exemplo que a gente vai ter, o Coliseu Romano, que está aqui do meu lado, ocupando meu maravilhoso espaço aqui na tela de vocês, que é uma das obras mais impressionantes da humanidade. Tá certo que hoje em dia a gente vê, são vários resquícios, são vestígios do que um dia ele foi? Sim, mas se os vestígios são desse tamanho, imagina o que ele foi quando novinho, né? Pois bem, na pintura romana também se desenvolveram outros materiais. Não havia muitas diferenças estéticas e diferenças de conteúdo, por assim dizer. Mas havia diferenças de materiais. Havia vidro, partículas de vidro quebrado, algumas extrações feitas à base de moluscos e alguns materiais novos escolhidos da natureza que não havia na Grécia, por exemplo. São diversos fatores que são muito minuciosos. Na escultura, Roma não se destacou tanto nesse quesito, porém ela adaptou o estilo grego para si e começou a transformar essas figuras que antes eram sempre vestidas e que um dia, ainda na Grécia, começaram a ser feitas em corpos humanos nus, em corpos humanos praticamente sempre nus em posições de movimento, em posições de batalha. E não somente a arte de esculpir um corpo humano era admirada, mas como também o significado. As obras gregas vão ter corpos humanos simétricos, óbvio, né, como eu já citei aqui, mas que em posições plenamente contemplativas. São corpos parados, olhando ao horizonte, esperando o tempo passar. As esculturas romanas, desculpem, elas vão simbolizar algum tipo de reflexão, algum tipo de momento, algum tipo de contexto, além desse rigor técnico por representar com fidelidade o corpo humano, o corpo perfeito. Para a gente entender um pouco melhor esse corpo perfeito, eu recomendo para vocês um episódio do Tio Patinhos, um episódio de um desenho da Disney, em que eles falam da proporção áurea. Era uma proporção que era calculada no rosto, cortava no meio, ia para cá, descia para aqui, calculava a direção dos olhos, que calculava não somente a simetria, mas também existia um algoritmo que calculava a beleza com base nessa proporção. Quanto mais acurado, quanto mais próximo da proporção fosse determinado rosto, determinado desenho, mais perfeito, mais belo, não esse aqui ainda não tinha nascido, mais belo seria aquela figura, aquele rosto, aquele retrato. Perfeito. Para a gente dar conta desse conteúdo como cidadãos, eu recomendo muito que a gente leia bastante. Disponibilizarei no Drive para vocês alguns materiais sobre esse período artístico da humanidade, do Ocidente. Disponibilizarei para vocês também um pequeno resumo das outras formas e expressões artísticas que a gente viu anteriormente. Alguns exercícios para que vocês possam se divertir. E fica também esse dever cívico de que se perpetuem os valores culturais, os valores artísticos, desde já. Por quê? Para que a gente possa valorizar, para que a gente possa ter acesso, compreender e desfrutar dessas gerações, dessas obras todas, muito esforço foi feito por parte, sobretudo, dos povos que herdaram o território. Para que a gente possa valorizar e dar chance às gerações futuras de ter contato, ter conhecimento e se aproveitar desses valores artísticos, não só os clássicos, os contemporâneos, os modernos também, a gente precisa se permitir tocar por elas. Cidadãos do século XXI, precisa ter em mente que é nosso dever compartilhar do conhecimento que um dia já foi atual. A gente tem contato com muitas formas artísticas, com muitas expressões culturais que estão se perdendo conforme o passar do tempo, não pelo caráter óbvio de desgaste físico das obras, mas também por descaso governamental, social, político de diversas pessoas. Como cidadãos e como vestibulandos, eu recomendo muito que vocês estudem esses materiais, estudem essas pessoas por detrás dessas obras, que se destacavam nessas civilizações e que também deixam um legado para a gente que a gente tem que postergar. Legado grego que se manifesta na matemática, na física, na geografia, na astronomia, na literatura,
no teatro e em diversas outras questões. E em Roma também se manifesta de diversas maneiras, como o desenvolvimento dessas habilidades gregas, no direito, que é uma arte que os romanos dominavam, criaram diversos códigos, apresentaram diversos discursos célebres. Entre eles, cito aqui os discursos de Cícero, sobretudo as Catilinares, em que ele faz para Catilina, que são discursos muito inteligentes, muito fortes e de uma complexidade narrativa bastante rica. E por hoje é só. Gostaria de agradecer a paciência, gostaria de agradecer a audiência de vocês. Qualquer dúvida, elogio, crítica, sugestão, por favor, enviem nesse e-mail aqui. Problema com a matéria, tive uma dúvida aqui, gostaria de saber um pouco mais sobre isso, garantia estendida não foi cumprida, qualquer coisa que vocês venham a se perguntar, por favor, me perguntem também. Aqui no saque do professor, nesse endereço que eu já passei tantas vezes. Queria agradecer as interações que foram feitas, as perguntas que foram enviadas, serão atendidas, serão levantadas aqui em outras oportunidades. Não me esquecerei, nem me esqueci de vocês. Obrigado novamente pela interação. Peço que todos que estejam assistindo interajam. É muito difícil dar aula para essa bolinha que fica aqui me olhando. Enfim, uma boa semana a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço.